por falar em transformações, né? Então, conta pra gente como nasceu, o que é, o que você pretende. Conte-me tudo, não me esconda nada e me dê detalhes. Não escondo. O que é o método NTC? Ok, hoje o método NTC está num patamar que eu próprio, Débora, confesso que eu próprio nunca achei que iria conseguir atingir. É algo que eu sempre procurei muito na minha vida, atenção, mas nunca me passou pela cabeça um dia o próprio método atingir neste momento As proporções com as as quais. proporções e não só as possibilidades. Eu acho que aqui é a mesma questão da possibilidade. Porque o próprio método hoje em dia está. Imagina, eu tenho o maior respeito, eu tenho o maior carinho, o maior respeito por meditações, visualizações. Eu corri essas praias todas. Portanto, quando falo com conhecimento de causa. Foram 20 anos já da minha vida dedicada a. Portanto, não são 1 nem 2 anos, e com o maior respeito com as pessoas que tenham 1 ou 2 anos de caminho, mas são muitos anos, corri muitas coisas, tirei muitas formações. Eu acho que não há absolutamente formação alguma dentro destas áreas que eu não tenha ido e que não tenha experimentado e que não tenha feito. Claro que algumas nós vamos nos identificando, há outras que ficam mais para trás. Mas uma das que me fascinou sempre muito, 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 e acho que aí foi o grande ponto de viragem. Há uma altura que eu me cruzo com um senhor em Lisboa que estava a dar cursos. Na altura, aquilo tinha chegado a Portugal, era completamente novo. Cursos baseados na filosofia quântica, como criar uma realidade. A possibilidade de tu criares uma realidade na tua vida. E foi engraçado que até foi através de uma moça que eu conhecia, e ela é que me fala do curso. E ela disse: está a decorrer o curso aqui em Lisboa. E eu disse: olha, vou fazer uma coisa nova. Aquilo despertou-me de tal maneira que eu, a partir daí, eu nunca mais larguei filosofia quântica e o estudo, e mergulhei um bocado mais à séria. Por isso, a uma dada altura da minha vida, eu procurei sempre isto. Como é que eu posso verdadeiramente? Eu acredito e sei que é possível criar a realidade. A questão é como é que eu o posso fazer. E claro que fiz este percurso todo de meditações, de estados alterados de consciência, de visualizações, de projeção emocional, projeção mental. Eu trabalhei isto tudo. Okay? Por isso, aquilo que eu vou dizer agora não é de todo para dizer, ok, isto não é válido, muito pelo contrário. Eu acho que isto é um percurso fantástico, e acho que se as pessoas tiverem essa oportunidade e essa vontade, no fundo, também, e esse gosto, acho que devem experimentar. Já agora, só abrindo aqui um parênteses, eu li tudo o que há para ler sobre. Okay? Desde livros em inglês, desde livros em português, desde livros em português do Brasil, tudo o que havia à volta destes temas, eu realmente li. Eu cheguei a uma altura da minha vida que eu chegava a ler 5 livros ao mesmo tempo. Okay? E na mesma noite eu chegava a pegar em 3 livros diferentes, porque ia acompanhando 3 matérias diferentes. Okay? E então, esta questão interior, eu acho que ela sempre ficou cá de alguma maneira. Eu não vou dizer que foi uma coisa consciente, porque se eu o dissesse, estaria a mentir. Mas hoje, olhando para trás, percebi que de alguma maneira ficou cá dentro aquela questão do como é que verdadeiramente nós conseguimos. Eu sei que é possível, eu sei que está ali o tecido, eu sei que isto acontece, mas como é que é possível? Então, quando o método que eu acabei por desenvolver, e hoje está super desenvolvido, quando ele começou por ser algo muito, muito básico, muito. Okay? Uma ideia, começou literalmente por uma ideia que foi. Eu, na altura, estava também um bocado fascinado pela numerologia, pela questão dos números, só que a uma dada altura comecei a olhar e comecei a pensar, então, mas e se eu, ao invés de juntar os números todos, se eu começar a ler as coisas corridas?
Então, o primeiro passo bebê do próprio método em si começou por aí, começou por eu não reduzir a data de nascimento da pessoa e começar a ler só a data de nascimento. Hoje em dia, quando nós olhamos para o mapa do método, aquilo é tantos números que as pessoas ficam logo assustadas. Mas começou por aí, começou por este conceito, começou por esta tentativa, e se fosse possível extrair mais informação ou outro tipo de informação, se eu não fizer aqui uma soma, se eu não reduzir a um número. Então as coisas foram andando e eu fui começando a explorar. É claro que hoje em dia, se eu olhar para trás, já lá estão 10 anos passados, né? E parece que foi ainda ontem. Isto foi acontecendo, isto não aconteceu de um momento para o outro, né? Isto foi acontecendo, foi amadurecendo e era engraçado como de repente ia sempre descobrindo algo novo. Até que um dia, o método em si hoje eu devo à minha mulher, à Nilza. Porquê? Porque foi ela quem foi verdadeiramente a pessoa que me abriu ali para uma possibilidade. Até hoje nunca, eu acho que até hoje nunca ninguém teve essa ideia, eu acho que nunca ninguém pensou nisso. Que foi pegar no número e fazer esta pergunta: ok, se eu tenho um número, ele pode representar tanto uma energia como pode representar um adjetivo, como pode representar outra coisa qualquer. Mas a questão é, se este número existe, como é que ele funciona dentro de si? Okay? E esta foi a grande questão. Como é que o próprio número funciona dentro de si? Eu posso descrever milhares de formas de um número, na sua energia, atuar ou criar, né? Mas, e qual é o seu funcionamento interno? Okay? E esta foi a grande questão, e a partir daqui, quando eu consigo desenvolver uma forma de perceber o funcionamento interno de cada número, é? dentro de conceitos matemáticos simples de se fazerem, tão simples quanto a decomposição de um número, a partir daqui começa verdadeiramente a crescer a técnica. Okay? Hoje em dia, eu arrisco dizer que, eu tenho mesmo a certeza absoluta que tenho em mãos uma técnica. Porquê? Porque a uma dada altura não só começa a desenvolver uma técnica de leitura e identificação e diagnóstico, né, de dizer, ok, às pessoas o que é que está a acontecer, o que é que está a passar com elas, por aí fora, como a uma dada altura, e aí sim, e hoje vou assumir algo que é muito, que eu normalmente e naturalmente às vezes não assumo, inspirado e canalizando e usando realmente a minha capacidade mais mediúnica, mais sensitiva, mais sensível, acabei por, na altura eu não tive a menor noção do que é que estava a fazer. Eu comecei a canalizar pontos no corpo das pessoas, no corpo da pessoa, ou seja, e até nesta altura eu por acaso estava muito mergulhado na magia enoquiana, na magia dos anjos, estava muito mergulhado dentro deste conceito. E eu lembro-me que isto começa a acontecer, e à medida que eu fui desenvolvendo estes pontos e fui tocando nestes pontos, que eu achava eu que estava a fazer algum trabalho em termos de magia enoquiana e a desenvolver ali algumas coisas, afinal eu estava a desenvolver uma coisa completamente diferente. Começa a desenvolver também conceitos de simbologia. Okay? Conceitos de simbologia, e eu começo a perceber que cada simbologia, na verdade, tinha uma associação geométrica e de cor, e de cromoterapia, e cromática, aliás, associada àquilo que eu tinha atribuído ao padrão de um número. Okay? Então, na verdade, à conta disto, eu, mergulhando um bocadinho mais, comecei a desenvolver formas de corrigir um padrão. Isso é muito importante, porque durante todo esse processo, né, vamos dizer assim, da gestação, da concepção, da gestação do NTC, e eu posso dizer assim, que nos últimos 3 anos, né, que já fazem 3 anos,
eu tenho acompanhado e, assim, cada vez eu fico mais encantada com os resultados e também com a questão de como tem uma profundidade e um conhecimento que a gente pode, assim, não tem como mensurar quais serão efetivamente num curto espaço de tempo, quais são, o que vai vir, o que vai corrigir primeiro, né? Mas, assim, o objetivo, ele é mas o que eu pude perceber, até, vamos dizer, né, até por experimentar, né? A gente não pode deixar nada como você ser uma usuária, você poder dar um depoimento e poder ver os processos, né? E, assim, eu acredito que todo o encantamento do NTC, ele acaba acontecendo pela consciência. É isso. É verdade. Até porque atualmente, num passado não, mas atualmente, o NTC está o quê? Aliás, já agora deixa só acrescentar isto, que é engraçado como no princípio eu associei o NTC a tantas coisas. Aliás, ele depois sofre uma transformação no próprio nome. Eu associei o NTC na altura ao Tarot, eu associei a uma série de coisas. Aliás, o primeiro livro que há à volta disto, o primeiro, porque ainda não, também é verdade que ainda não fiz o segundo, portanto, o primeiro e único livro que há à volta do método, ainda integra a parte do Tarot. Hoje em dia o método está tão desenvolvido, tão minucioso, tão aperfeiçoado, que ainda foi hoje mesmo, hoje, em conversa com um programador, chegámos à conclusão de que o meu método, o método que está ali, pode perfeitamente bem criar inteligência artificial. Aí. Ou seja, o conceito como nós vamos buscar as informações é literalmente, ou seja, está literalmente a forma como o cérebro estrutura e cria a sua forma de pensamento. Portanto, o método chegou a este desenvolvimento, ou seja, chegou ao ponto de nós conseguirmos saber exatamente como é que o cérebro daquela pessoa está a funcionar e como é que ela funciona. Como é que ela funciona nas suas emoções, nos seus pensamentos, na sua mente, no seu físico, no seu em tudo, ao ponto de, e esta é a parte fascinante, e esta é aquela parte em que eu verdadeiramente sinto-me super mega orgulhoso, esse posto na espiritualidade, muitas pessoas dizem isso não fica bem, e eu costumo dizer, mas eu não sou espiritual, eu sou Imagina se natural. fosse. Não, eu costumo dizer que eu sou natural, eu não sou espiritual. Eu sempre defendi muito isso na minha espiritualidade, que é a naturalidade. Por isso, sim, estou orgulhoso, super orgulhoso de ter neste momento um método em que eu possa oferecer às pessoas uma metodologia de correção da vida delas, ou seja, através do método neste momento é possível tu corrigires tudo aquilo que tu quiseres, é possível tu alcançares tudo aquilo que tu quiseres na tua vida, desde o que quer que seja que te passe pela tua cabeça, tu tornaste. É possível neste momento fazê-lo, exatamente com o processo de correção de padrões e com a análise da própria pessoa em si. Qual é a vantagem fantástica, brutal no meio disto tudo? Eu há pouco falava sobre a meditação, a capacidade de visualização, a capacidade de concentração. A vantagem no meio disto tudo é que eu consegui desenvolver essa correção através de uma toma de gotas. Ou seja, a pessoa não precisa de fazer absolutamente nada de diferente na sua vida. Só precisa de tomar umas gotas. E o resto acontece. Okay? E as pessoas vão dizer assim, como é que isto pode acontecer? Pode acontecer porque o nosso cérebro trabalha com informação. Não é o acaso que nós dizemos que o nosso cérebro leva 21 dias a automatizar uma informação. A questão é porque é que ele quer automatizar uma informação. Porque ele quer se libertar, ele quer estar disponível para outras atenções e não estar a gastar energia
com aquele foco. Portanto, ele automatiza uma informação que esteja a ser repetida, ele automatiza. Então, isto é um dos conceitos que nós utilizamos em várias técnicas, não só no Reiki, mas em variedíssimas técnicas. Se nós queremos realmente fazer com que o nosso cérebro registre algo, se nós fizermos esse mesmo algo durante 21 dias, ele vai registar. Nós levamos 21 dias a aprender a andar de bicicleta. Nós levamos 21 dias a aprender a descontrairmos no início da nossa condução do carro. Nós levamos 21 dias a começar verdadeiramente a andar. Portanto, há aqui uma série de coisas que o nosso cérebro vai fazendo porque ele vai registando as informações. Então, basicamente, se nós, e foi isto que eu passei a entender, nós funcionamos por padrões. O cérebro compartimenta as informações e torna-as naquilo que nós depois passamos mais tarde a chamar de padrões. Portanto, ao fazer isto, através do próprio método, é possível identificar os padrões. Se é possível identificar os padrões, é possível eu perceber se a pessoa está debaixo de um padrão positivo ou se está a atuar debaixo de um padrão negativo. E se está a atuar debaixo de um padrão negativo, a gente consegue corrigir essa atuação, passando a atuar debaixo de um padrão positivo. Logo, é possível a pessoa ser exatamente aquilo que ela sempre sonhou na sua vida. E além dessa, vamos dizer assim, oportunidade, né, de fazer todas essas transformações, teremos também, pelo menos eu vejo aqui com outro olhar, uma pessoa feliz, ela reverbera boas energias. E isso acaba trazendo para o até inconsciente coletivo, emanando e fazendo com que outras pessoas que estão próximas a ela também fiquem contagiadas. Sem dúvida. Né?